E estamos nesta, que é a quinta, sexta, sim, esta é a sexta aula, já está meio perdido. Hoje é a sexta aula, sexta aula desta nossa matéria de ética cristã e ministerial. Sexta aula, nossa última aula, então, se dará na próxima quarta-feira, 16 de novembro, com a nossa provinha, né? Eu sei que eu estou devendo as notas da última matéria, e eu vou liberar de duas em duas, né? As notas de duas em duas para facilitar, porque estamos com algumas situaçõezinhas, né, contra a nossa vontade, mas, repito, cada um de vocês são nossa responsabilidade e não vamos falhar de forma nenhuma com o nosso compromisso, com a nossa responsabilidade com cada um de vocês. Agradecemos o irmão Wallington. O irmão Wallington está sozinho? Peraí, o que está acontecendo? A sua senhora virá hoje? Tá chegando. Está Tá chegando. chegando. Eu pensei que o furacão afastou... Não, mas o furacão está aqui, ele não tem em Massachusetts, desculpa. Eu pensei que o vento afastou em Manúbio, mas está chegando. Agradecemos, então, a irmã Nube, irmão Wallington. Nossa irmã Angélica, que até me assustou, falou, que cenário diferente, mas ela está na barca. Agora que eu entendi o mistério. Ela está na barca regressando. Pastora Darlete, Deus abençoe. Irmã Lediane. Fui aí no final de semana passado, mas não deu. Queria ir muito visitar, mas ficou muito apertado demais. Mas vamos ver se em dezembro, né, não é promessa de deputado baiano, não. Vou cavar uma forma de em dezembro, porque eu chego aí na sexta, dou aula no sábado e volto no domingo de manhã. Vamos ver se, de repente, no sábado, né, depois da aula, a gente consegue fazer uma visitinha em vocês, né? O problema é que eu estou em Denver, vocês estão em Waterbury e não tem transporte. Mas vamos combinar a melhor A forma gente para... te pega, pastor. Ok, a gente vai combinar, então, né, em A gente dezembro. pega. A gente vai combinar em dezembro, então, né, a gente está aí com vocês, mas eu lhe aviso com antecedência. Tá Mateus bom. Jair, obrigado, Mateus Jair. Temos orado por ti, eu sei que a batalha do trabalho é grande, mas está aí, Deus recompensa o teu esforço. Irmã Márcia ali no Brasil, irmã Jennifer, irmã Isadora, irmã Isabel, que está aí na estrada, e irmão Zandro, irmão Fernanda, né? Eu penso que estão aí fazendo aí os ajustes, e daqui a pouquinho vamos estar aí na visibilidade. Vamos então. Paz, Senhor, daqui a pouco estamos sim. Amém, glória a Deus. Saudade do irmão, pensei muito no irmão hoje. Amém. Entrei no açougue com toda a chuva que está dando aqui, me lembrei do irmão, acredite se quiser, um açougue brasileiro, lembrei do irmão. Olhei para uma carne parecida com aquela de sacrifício, falei, eita, irmão Zandro, aqui a fazer festa com essa carne bonita. Ei, meu Deus, mas deixa quieto. Vamos ter oportunidade no ano que vem com minha esposa, vai ficar melhor. Amém, amém. Página de número 10. Página de número 10. Hoje vamos fechar os exercícios, né, que ainda não corrigimos, então vamos fechar os exercícios. Página de número 10.2. Estamos estudando sobre o perfil de um obreiro e sua ética. Angélica, desculpe, obrigado pelas informações de Massachusetts que a senhora me enviou hoje, muito bom. O povo vai ficar feliz no mundo. Vou mandar para quem eu puder para dar em 70 glórias. A carteira de Massachusetts, para quem não sabe, né, já vou dar em primeira mão, já foi aprovada, vai sair no ano que vem, entendeu? Para os que não têm a carteira de motorista do estado de Massachusetts, eu vou postar, né? Nossa irmã Angélica já tem informação quentíssima, saiu hoje do forno, quando eu peguei a informação até queimou meu dedo, entende? Mas vai ser para a alegria de muitos de Massachusetts que ainda não tem carteira. Quem tem, glória a Deus, quem não tem vai se alegrar como os irmãos de Connecticut, que também, graças a Deus, já tiveram essa bênção. Página de número 10.2. Plena consciência das limitações humanas. Estamos falando que o obreiro, na sua ética, ele tem vários traços gerais. Primeiro, a sua vida pessoal. Ele precisa reunir as qualidades que estão aí colocadas, né, entre a letra A e a letra J. Mas também o obreiro precisa ter consciência, né, plena de suas limitações, né? Muitas das vezes os obreiros estão
procurando fazer a obra de Deus, tentando ser éticos ao máximo, mas, infelizmente, eles desconhecem o seu nível de limitações. Então, quero bater bem nessa tecla com respeito à importância dessas limitações. Por quê? Porque quando cada um de nós temos bem claro, que como seres humanos sabemos aonde podemos ir, então teremos condições de servir a Deus com melhor produtividade. Nenhum de nós somos super-homens, super-mulheres, nenhum de nós somos super-crentes, não somos Mulher Maravilha nem Homem de Ferro, né? Somos seres humanos e muito limitados. Mas, repito, não é desculpa para a gente não se preparar dentro do mínimo, não é, para servirmos a Deus. É o que diz a palavra de Deus, temos que nos esforçar. Esforça-te e ser valente. Quando Deus vê em nós o esforço, claro, ele completa, ele complementa aquela lacuna que é em cada um de nós. Vamos lá. Jesus foi um grande exemplo, porque ele assumiu a forma humana. Deus assumindo a forma humana, então ele conheceu as limitações humanas. Isso é lindo, né? Eu quero levar vocês à Epístola aos Hebreus, no capítulo 4, só para vocês entenderem biblicamente que Jesus conheceu, não é? Conheceu as nossas limitações humanas. A Carta aos Hebreus, capítulo 4, se você tem aí a sua Bíblia disponível, em papel, Bíblia eletrônica, abra aí comigo na Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículos 14, 15 e 16. Esse texto, quero acreditar que muitos de vocês já passaram, né, por este texto, já leram, né, talvez não observaram os detalhes, mas esse texto ele é bem, pelo menos para mim, né, tantas vezes já ministrei sobre ele em cursos para obreiros. Hebreus capítulo 4, versos 14, 15 e 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. O que me chama a atenção é o verso 15. Muita atenção aqui, por gentileza. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Aí entramos limitações. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Isso é muito chamativo. Então, Jesus, assumindo a forma humana, sendo Deus, ele se tornou o homem perfeito. É muito difícil para mim, para vocês entendermos, né, como um ser absolutamente perfeito se encaixa dentro de um corpo humano e um corpo cheio de limitações, com o detalhe, sem pecado, que é uma coisa humanamente impossível, né? Porque todos nós somos por natureza adâmica, ou seja, pela natureza que herdamos de Adão e Eva, nascemos com a tendência para o mal, com a tendência para o fracasso, com a tendência para a transgressão, para a desobediência, para o pecado. Então, em nós não há nada de bom, humanamente falando. E Jesus foi um milagre, e é um milagre no sentido humano, não é? É difícil, não tem como, a teologia não consegue explicar isso. Como a perfeição de um Deus encaixada dentro da limitação humana tão extrema e até vergonhosa. Mas tudo isso aconteceu para que Jesus se tornasse o nosso intercessor. Por isso ele entende quando eu choro, quando você chora, por isso que ele entende quando eu estou cansado, frustrado, decepcionado, aflito, angustiado. Ele entende, porque ele passou por isso, ele sentiu na pele. Imagine se Jesus não tivesse vivido essa experiência, como ele ia se compadecer de nós, como ele ia ter solidariedade por nós. Esse eu vejo um fator bem estranho, né? Nem todo obreiro e nem todo servo de Deus
tem a devida solidariedade, né? Como diz no ditado, nem todos podem vestir os mesmos sapatos e sentir a dor alheia. Deveria, não é? Um obreiro, espiritualmente e eticamente falando, deveria se esforçar, né, para ter empatia, ou seja, eu não estou vivendo a mesma luta, mas eu tenho que ter, da parte do Espírito Santo, solidariedade. Uma solidariedade é uma coisa interessante, não é? Não é algo que você adquire sozinho. Quanto mais eu mantenho comunhão com Deus, com o Espírito Santo, essa solidariedade ela é depositada dentro de nós. Ou seja, é o resultado do amor de Deus em nossas vidas. Então, isso aqui é muito lindo, entendermos que essa capacidade de sentir a dor alheia, infelizmente, nem todos a possuem. Jesus provou de fome, está aqui na apostila. Jesus provou de cansaço. Jesus chorou, ele teve tristeza, claro que sim, ele sentiu isso na pele. Jesus dormiu, porque ele se cansou como qualquer um de nós. Teve sede, teve limitações físicas, necessidades físicas. Buscou solidariedade, é o que estou acabando de falar, não é? Hoje vivemos num mundo muito complicado, inclusive entre cristãos, onde não existe solidariedade. Infelizmente, não é aqui nem trazer um desabafo, muito menos uma reclamação, porque não podemos e nunca, jamais, por uma questão ética e de maturidade, usar as nossas aulas para transmitir mensagens indiretas ou até mesmo descarregar aqui desabafo, né? Alguém, certa feita, disse: roupa suja se lava na máquina de lavar e no tanque. Não é nunca no púlpito ou em uma sala de aula. E aqui nosso objetivo jamais vai ser de lavar roupa suja ou coisa parecida. Mas vamos ser sinceros, hoje em dia, como está difícil, como está complicado a questão da solidariedade. Eu não sei vocês, mas muitos hoje mantêm amizades na base do troca-troca. Não, eu me aproximo de você porque você tem algo a me dar em troca. Que isso? Será que hoje estamos vivendo a geração do vale quanto pesa? Ou seja, você é importante por aquilo que você pode dar, não por aquilo que você é. E Jesus, como ninguém, sentiu isso na pele. Lembra-se que uma certa feita que Jesus disse assim, rasgado. Jesus não tinha pelo nas línguas, né? Jesus não tinha cerimônia. Vem cá, vocês estão em cima, vocês estão me procurando, vocês estão me seguindo, por quê? Por causa do pão que perece? Jesus foi na veia, porque Jesus sabia que tinham alguns que o seguiam por causa do quê? Do pão, da comida, porque viram ele multiplicar 2 vezes os pães. Pensa você no deserto, um necessitado, porque a maioria daquele povo era gente necessitada, tinha escassez de alimentos, tinha escassez de dinheiro, eram pessoas humildes na sua grande maioria. E Jesus 2 vezes multiplicou os pães. Claro, ali no meio daquele povão tinha gente sincera, gente que buscava ele pelo que ele era, o Messias, o Filho de Deus. Mas tinha um grupão ali que Jesus sabia, estão atrás de mim por causa disso aqui, ó, por causa do pão aí. E aí? Vocês estão atrás de mim por causa do pão que perece? E hoje é um pouco diferente? Hoje é igualzinho, até pior. Pior. Não sei vocês, mas hoje a maioria de alguns obreiros buscam outros na base da troca. Minha oração é que se alguém se aproxima de você, se aproxime de você pelo que você é, não pelo que você pode dar em troca. E Jesus experimentou isso. Nem todas as pessoas com quem ele se aproximava eram sinceras em querer ter comunhão com ele, ter aquele prazer da companhia dele, adorá-lo como Senhor, Mestre e Rei. Então não se preocupe, não se assuste se hoje alguém se aproxima de você com terceiros interesses. Não, não, não. Não se escandalize. Isso, infelizmente, faz parte da vida cristã. Nós temos necessidade de solidariedade, mas nem sempre seremos devidamente correspondidos. Outra coisa interessante que Jesus viveu na questão das limitações humanas
Ele orou. Aí alguém me perguntou esses dias, Jesus tinha necessidade de orar? Humanamente falando, sim. Espiritualmente falando, não. Porque como... Vou parar para pensar. Faz sentido Deus orar? Não faz sentido, mas Jesus estava em corpo humano. Então, ele estava limitado, ele estava cercado por limitações meramente humanas. Então, Jesus, por estar limitado fisicamente, ele tinha que ter essa comunicação constante com o Pai. Em segundo lugar, ele tinha que ser um modelo de uma vida de oração. Então, Jesus orou por duas razões. Primeiro, porque estava limitado como homem, como ser humano. E segundo, porque ele tinha que se colocar como exemplo maior. Deixa eu abrir um rápido parênteses, tá? Eu creio que eu já falei isso aqui algumas vezes, mas nunca é demais repetir. Oração não é fonte de alimento espiritual. E eu estou cansado de ouvir isso nos hinos, nas pregações de púlpito, oração e alimento. Não, não, não. Oração é comunhão. Oração é comunicação entre nós e Deus. E oração não é fonte de poder. O quê? Pastor, agora eu estou escandalizado. Oração não é fonte de poder. Quem aí pode me responder, biblicamente falando, qual é a fonte de poder na vida do cristão? Quem abriu o áudio rapidinho, eu dou 50. Vamos lá. Rapidinho, quem abriu o áudio e me responder. Fonte de poder. O Espírito Santo. O Espírito Santo. A palavra. Oh, irmã Núbia! Irmã Núbia é aquela pessoa, né? Quietinha. Quando entra em cena, rasga. Tum! A palavra. Também esposa do irmão Wellington, né? É a palavra. Manúbia, vai sorrir um pouquinho mais, vai para a cama com 50 pontos, mas não divide com seu esposo, não, porque a salvação é individual, né? A mesma coisa os pontos. Os pontos são individuais, não dá para repartir, não, né? Tem um casal numa outra, pastor, minha mulher está ganhando ponto no mundo e não sobrou nada para mim, meu irmão. Salvação. Não, salvação individual, gente, igual os pontos é cada um, marido e mulher, não tem essa de dividir. Vocês dividam o que quiserem, mas dividir ponto não funciona, não. Igualzinho a salvação. Anotou aí? A palavra de Deus é fonte de poder. Como assim? Não é oração? Presta atenção. Vamos a um texto que é muito conhecido, mas pouco compreendido. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Quantos se lembram desse texto? Já leram esse texto? Tem um outro também, pastor, que é muito conhecido, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Já vou aumentar, eu já tinha dado 50, 75, aí, Manúbia, tá, olha, acho que esse furacão aí está levando unção para nossa irmã Núbia. Ei, Manúbia, já, olha, não se assusta quando a senhora receber as suas notas, tá? 75, fala, irmã Angélica. Jesus disse, né, errais e não conhecer as escrituras e nem o poder de Deus. Ó, já não posso ficar quieto, irmã Angélica, 50 para sua casa, tá? Volta para casa com um sorriso, 50. O povo está abençoado hoje, o povo, não estou dizendo que vocês nunca foram abençoados, mas vocês estão inspirados. Irmã Angélica com 50, irmãos, de uma vez por todas fica isso claro. Fonte de poder na vida do crente é a palavra. Porque quando a palavra entra dentro de mim, ela gera o que é fé. É o que eu acabei de falar agora no texto de Romanos 10, 17. Quando é gerado fé, eu vou ter o quê? Graça de Deus para orar, para jejuar, para me santificar. Concordamos com isso? É o que diz a Bíblia. Como é que eu oro? Deu na cabeça e orei? Não! Eu oro porque eu estou me alimentando da palavra. Eu jejuo porque eu estou me alimentando da palavra. Eu me santifico porque eu estou me alimentando da palavra. Quem está me entendendo, gente? Quem está me entendendo? Quanto mais eu me alimento da palavra, todas essas situações que chamamos de chaves para identificar nossa vida de convertido, elas vão acontecendo naturalmente. Observe uma pessoa que constantemente reclama. Estou sem vontade de orar. Como é que é? Repete. Estou sem vontade, porque eu estou desanimado.
Dê uma olhadinha lá atrás. É batata, é 100% certo. Uma pessoa, quando diz isso, estou desanimado, estou sem vontade de orar, ela não está tendo uma vida de leitura e nem de estudo da Bíblia. Porque quem tem uma vida normal de leitura e de estudo vai estar alimentado de tal maneira que a sua fé, ó, independente das circunstâncias. Ah, pastor, você não conhece os meus problemas. É um problema em cima do outro, é uma luta em cima da outra. Por isso que precisamos estar cheios da palavra. E a palavra nos abre o caminho para sermos o que é cheio do Espírito Santo. Mas a maioria não está entendendo isso, gente. Né? Tem aquele chamado fogo de palha. O povo está lá, tá no óleo, na unção. Peraí, biblicamente, quem está no óleo, quem está na unção é quem está cheio da palavra, experimentado na palavra e, acima de tudo, praticando a palavra. Quando estão me entendendo, gente? Quando estão me entendendo? Isso é algo muito prático, simples, mas às vezes uma grande dor de cabeça na vida de tanta gente. Então, Jesus orou, porque ele tinha uma vida baseada, arraigada, enraizada na palavra. Olha o ponto 3, a vida social do obreiro. Às vezes o obreiro tem espiritualidade, mas não tem sociabilidade, isto é, não se integra com todos como Jesus o fez ao longo do seu ministério terrenal. Tá? Lucas 19:7, Lucas 5:3, Mateus 9:11 nos ensina isso. O obreiro deve ser um constante e incansável investigador e estudante da Bíblia e da cultura geral, bem como de temas e assuntos seculares e de interesse de seu ministério. Tem obreiro que ele é radical. Não, meu livro único é a Bíblia. Alô? A Bíblia, sim, deve ser o livro principal que o obreiro vai usar para nortear, guiar a sua vida espiritual e secular. Mas a Bíblia não pode, não deve ser o único livro. Não pode, não deve. O obreiro não pode se desligar, tirar a tomada do planeta Terra. Então tem que ir para o céu, de uma vez só. Mas tem obreiros que só se importam somente estarem voltados o 100% no espiritual. Não estou dizendo que não devemos buscar a nossa vida espiritual ou alimentar a nossa vida espiritual. Eu conheço em Connecticut, em Massachusetts, obreiros que, por exemplo, passam semana no monte. Não tem nada contra a quem sobe no monte para orar, entendeu? Enfim, não tem nada contra. Acho louvável, acho bonito quem o faz. Mas tem que são radicais, são religiosos. Né? Tem um obreiro em Massachusetts, não vou dizer quem, quando ele desce do monte, é uma coisa séria. Há 2, 3 meses atrás, quando eu fui em Boston, encontrei com ele no mercado, né? na zona sul de Boston, né? Em Chelsea. Quando eu estendia minha mão para dar a paz do Senhor para ele, não me toca, não me toca. Eu tomei até um susto, ué. Pegou Covid, pegou flu, pegou uma doença? Não, pastor, eu desci do monte, como é que é? Fiquei 4 dias lá no monte. Não estou entendendo. Pastor, eu estou cheio da glória. Sério? Então eu vou morrer daqui a pouco. Vou morrer fulminado pela glória. Estou cheio da glória, não me toca, não. Gente, eu fico impressionado. E um homem já de meia idade, quase da minha idade, 58 anos de idade. Eu falei, caramba! Depois uma missionária que também encontrei em Hartford. Tá? Eu estava na fila para comprar minha passagem de ônibus, para fazer uma viagem. Daqui a pouco eu vi aquela irmã, uns 11, 12 anos. Ah, senhora, minha irmã, estava ali o esposo, e os dois fizeram assim. Falei, ih, Jesus, de novo, não. Não deu outra. Não me toca, não me toca. Nós vimos, né? De 3 dias de jejum, estamos cheios da unção. Falei, meu Deus, o que é isso? Esse povo pensa. Estavam com Moisés lá no monte. Ai, meu irmão, me deu vontade. A língua coçou, sabe o que é? Quando você está tentado a dar E o que ele está fazendo na rua, então? Meu Deus, irmã, a senhora estava lá em espírito comigo. Gente, tem uma coisa que me tira a paciência. Né? Olha, aonde tem misericórdia de mim? Já estou com 63 anos e não aguento ver certas imaturidades. Sério, eu perco às vezes a paciência. Tem que fechar a boca, apertar minha boca para não contar até 20, porque se eu abro minha boca eu posso até ofender, entristecer. Eu falei, meu Deus, o que esse povo está pensando? Que o obreiro tem que viver uma vida de ermitão, isolado, cheio o quê? Não, irmãos. Temos que ter, sim,
equilíbrio. Como está difícil hoje a questão do equilíbrio, irmã Márcia? O problema disso, pastor, é o legalismo, né? E, infelizmente, a irmã Márcia está crescendo muito no mundo, não é só aqui ou no Brasil, que também eu tenho alguns pastores conhecidos e até amigos, né, de algumas datas. Rapaz, até para eu falar com eles via WhatsApp está difícil. Não, eu tô no voto de silêncio. Mas como é que é? Voto de silêncio? Aí eu me comunico com o cabra só na base do texto. Quando eu chamo, não posso lhe atender, porque eu estou em consagração, estou em voto de silêncio, 7 dias. Não está escrito isso na Bíblia. O único que faz voto de silêncio, porque duvidou, foi o profeta Zacarias. E, na verdade, não foi voto de silêncio, foi uma imposição, né? Porque o profeta não acreditou que a sua esposa Isabel seria a mãe e ganhou na cabeça, ou seja, foi penalizado. Aonde eu quero chegar com isso, irmãos? Temos que ter cuidado com a questão, como a irmã Márcia falou, do legalismo. Temos que ser espirituais, sem dúvida, mas não podemos esquecer que também estamos num planeta chamado Terra. Temos que ter sociabilidade. Sabe aquele obreiro? Cara fechada, carrancuda. Não, ele é santo, 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 que eu saiba é o Senhor dos Exércitos. Mas muitas vezes aquele obreiro. Cara fechada, bicuda. Não, irmãos. Vamos ter sorriso nos lábios. Vamos ser educados, cordiais, amáveis. Mamácia. Pastor, e muitas vezes nem a esposa ou o esposo sabe. Que é o mais grave. Para isso. Que é o mais grave, né? Porque isso afeta, né? Esse é um problema que já está, de uma certa forma, enraizado na família. Outra coisa, né? Como estamos falando aqui nesse ponto 3, vida social do obreiro, o obreiro não pode ser uma pessoa alienada da vida. Além de conhecer a Bíblia, tem que se esforçar em saber o que está acontecendo hoje ao redor do mundo. Entende? Também não quero dizer que o obreiro ele tem que saber de tudo, não, mas tem uma ideia do que está acontecendo no Brasil, no mundo, na tecnologia, nos fenômenos que estão acontecendo por aí afora, ou seja, fica desagradável, às vezes, você começar uma conversa, você já teve aquela experiência de estar conversando com um obreiro, estou me falando um obreiro, um diácono, um evangelista, uma missionária, um presbítero, um pastor, e aí você toca um assunto que não é Bíblia. E ele fica assim te olhando. Hã? Mas está em outro mundo, com a vontade de dizer, do que você está falando? E é automático. Quando começa a conversar, em 2 minutos eu já me dou conta. Esse irmão não está na Terra. Ele está em algum outro lugar. Nós temos que estar informados, sim. Entende? Por isso que temos aí, ó. Nenhum de nós temos desculpa. Ó. Todos nós temos esse aparelhinho aqui, ó. Todos nós, todos. Não importa o tamanho, o modelo, se é iPhone, se é Android. E esse aparelhinho aqui, nós temos o mundo na mão. Só você querer saber, entende? Aqui você lê jornais, você assiste canais de televisão, você está informado. Você lê livros e, quem sabia que isso aqui? Você pode baixar livros e gratuitamente. Quem sabia disso? Eu acho que não é novidade. Então, não justifica um obreiro estar alienado. Não estou querendo dizer que você tem que ser um expert em tecnologia, mas isso aqui é para você entender que isso aqui é muito básico, está na nossa mão, não apenas com a utilidade de 15 anos atrás, isso aqui só servia para isso, mas isso aqui agora é praticamente tudo, praticamente uma vida normal, que, entre aspas, né, está hoje ligada a uma dependência tecnológica, mas nós temos que ter equilíbrio também e cuidado que essa dependência tecnológica não nos prejudique. Digo dependência porque temos hoje uma certa necessidade de depender disso, porque facilita a nossa vida, mas não quer dizer que eu vou ser um viciado, porque tem pessoas que já ficaram viciados num tablet, num telefone celular, aí é um grande, grande perigo, ok? A vida espiritual do obreiro, ponto 4, vamos lá na nossa apostila. Para que um obreiro possa desempenhar um bom ministério, sem dúvida, não pode nem deve deixar de ter as seguintes qualidades espirituais. Você, como obreiro, como serva de Deus, tem que lutar. Escute, luta, quando eu falo lutar, porque não é fácil.
cultivar essas qualidades. Se você pensa, pastor, é fácil, é molinho, dou de letra. Mentira. Não damos de letra, é nada. Olha, não quero falar por mim, quem sou eu, pobre, miserável, necessitado. Mas, gente, essas qualidades que estão nessa lista aqui é complicado. Em um momento, volta e meia, nós vamos tê-las funcionando, mas os desafios da vida, as dificuldades humanas e espirituais, muitas vezes, em alguns momentos, vão nos bloquear, vão nos travar. Entende? E não me diga que estamos vivendo, não estou dizendo que você seja uma pessoa inconstante espiritualmente. Tem aquelas que são inconstantes, mas nem sempre, irmãos, estão no céu. Às vezes eu fico irritado com irmãos, né? Pai do seu irmão, pai do Senhor. Tá lá. E a vontade de perguntar, irmão, onde o irmão está? E eu já ouvi da boca de um pastor, pastor, está tão lindo, estou no terceiro céu, sério? E onde seus pés estão tocando? No céu. Ih, meu irmão, o que está acontecendo? Algum tipo de delírio, arrebatamento? Gente, tem gente que não vive as duas realidades. Tem gente que só vive no céu. E não é assim. Tá? Temos que ser espirituais? Temos, mas tendo o cuidado de não criar o que a irmã Márcia falou de legalismo, mas tem o lado oposto do legalismo, que se chama fanatismo. E isso é perigoso. Vamos lá. Quais seriam as qualidades da vida espiritual de um obreiro que teríamos que lutar por elas? Isso aqui é difícil. Não pense que é fácil, não. Tá? Para que um obreiro possa desempenhar um bom ministério, sem dúvida, não pode nem deve deixar de ter as seguintes qualidades espirituais. Eu poderia colocar uma lista de 30, mas ia matar mim, e eu vou aceitar. Eu coloquei uma listinha de um pouco mais de 10, que é o suficiente para a gente parar, meditar e dizer, Deus, aonde eu estou falhando em uma dessas 10, ou talvez em todas as 10. Primeira delas, amor divino em seu coração. E é difícil? Esse amor é. Tem vontade que você tem dias que você tem vontade de engolir o seu irmão lá da sua igreja. Tem vontade que você tem vontade de dar uma patada na perna dele e dizer, quem é você, meu irmão, está fazendo a minha vida, um quadradinho. Tem dia que você não tem vontade de abençoar ninguém, mas independente da circunstância, temos que ter esse amor divino. Ele é difícil? É. Mas aí que devemos todos os dias pedir, Senhor, fala comigo, me enche do teu amor. Tá difícil perdoar fulano, perdoar ciclano, tá difícil aguentar isso. Irmãos, todos nós temos essa dificuldade. Eu tenho. Eu acredito que cada um de vocês também tem. E precisamos lutar. É uma luta pesada diariamente. Isso requer que aborreçamos o mal. Olha que interessante, para estarmos cheios do amor divino, o mal tem que ser necessariamente aborrecido por nós. Letra B, santidade. Santidade quer dizer separação. Lutarmos para estarmos o mais separados possíveis para o uso de Deus. E, infelizmente, nem sempre isto é possível. Plenitude do Espírito em sua vida. Ser cheio do Espírito. Durante muitos anos veio um conceito totalmente errado, preste atenção, erradíssimo, erradíssimo, sobre o que é verdadeiramente ser cheio do Espírito Santo. Vamos ao conceito bíblico. Qual é o conceito bíblico de ser cheio do Espírito Santo? Efésios capítulo 5. Existem os conceitos de alguns pregadores e de alguns ensinadores da Bíblia que não coincidem com os princípios bíblicos. Efésios capítulo 5, versículo 17 e 18. Efésios capítulo 5, versos 17 e 18. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Olha aqui o verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Preste atenção que interessante.
O uso do vinho na época, não vou entrar em maiores detalhes, mas só para você entender o pano de fundo cultural deste texto. Era uma bebida comum, usada na Palestina. Como o francês, o espanhol, o italiano têm uma cultura de beber vinho, e se você nunca viu, eu já vi dezenas de vezes na França e na Itália, e assusta. Você vê uma pessoa, um pastor, tomando uma garrafa de 1 litro de vinho como fosse refrigerante e não se embriaga. Alguém já viu alguém fazer isso? Pega uma garrafa de vinho de 1 litro, 1,5 litro, está bebendo como água e não se embriaga. Opa! Não estou querendo dizer isso, que eu estou motivando você a fazer a mesma coisa, de forma nenhuma. Isso aqui que eu tomei, isso aqui, só para provar, não chega nem um dedinho de um vinho que eu tomei fermentado no sul da França há muitos anos, eu desmaiei. Eu sou muito sensível ao álcool. Eu tomei só para provar. O pastor insistiu, pastor, prova. Foi recém-terminado hoje de manhã. Ele tinha uma viticultura gigantesca no sul da França. Tá lá, vamos lá, é só um pouquinho, não vai alterar nada. Desmaiei, pum. Eu fiquei desacordado uns 3 minutos. Meu Deus, o que é isso? Morri, voltei, e aí? Eu falei, uau! Então, até o cheiro do vinho me dá tonteira. E se alguém quiser me fazer desmaiar, vem com um copinho e faz assim, perto do meu nariz, eu desmaio. É impressionante. Eu sou muito sensível ao álcool. Mas aonde eu quero chegar com isso? Que o vinho, não é, era uma bebida normal, como até hoje é entre os judeus. Eles, por uma questão de cultura, desde criança, eles aprendem a beber, mas não se embriagam. Que interessante. Mas aqui a Escritura diz, não vos embriagueis com vinho, porque é uma bebida muito comum ali na Palestina, nos tempos do Antigo e do Novo Testamento. Mas aqui tem 2 coisas que me chamam a atenção. O embriagar, tá? E o vinho, que uma vez criando a embriaguez, gera o quê? Dissolução. Tem uma outra tradução, não sei quem de vocês tem essa tradução, diz contenda. Não sei quem tem essa tradução, contenda. Contenda, irmão Zandro. Quem mais tem essa tradução? Contenda, pastora Darlete, irmã Márcia, João. E quem tem a tradução? Dissolução. Irmã Núbia, é porque é um meio da revista atualizada. É a mesma coisa, dissolução, contenda. Dissolução fala de confusão, contenda fala de confusão, divisão, caos. Em outras palavras, uma pessoa embriagada, ela perde a noção da realidade. Concordamos com isso? Uma pessoa embriagada, bêbada, ela perde. Não sei se vocês chegaram a ouvir, um tempo atrás, tanto aqui nos Estados Unidos como no Brasil, algumas igrejas pentecostais ensinando o seguinte, eu estou embriagado no espírito. Desculpe a expressão, mas falavam de boca cheia. Estou embriagado, vamos estar embriagado. Alguém já ouviu isso? Embriagado do espírito? Peraí, vamos parar para pensar. O espírito não nos embriaga. Jamais. O espírito nos dá o quê? Vivacidade. Nos abre os olhos. Nos dá consciência. Nos dá visão. Então começa por aí. Esse negócio de embriagar com o espírito é herético, é heresia. Isso veio lá da teologia da prosperidade, que começou com a famosa unção de Toronto, há uns 25 anos atrás, no Canadá. Isso é uma história longa, mas não vou entrar nos detalhes, só para você entender. Não existe isso na Bíblia, embriaguez do espírito. A própria palavra embriaguez quer dizer tira a noção da realidade, tanto espiritual como humana. Mas Paulo aqui diz bem claro, né? Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E anota aí, o que é ser cheio do Espírito? Antes de responder, vamos lá, irmã Jennifer. Pastor, tem também no começo da passagem da Ana, que eles pensavam que ela estava embriagada. Isto. E ela estava orando. Diz a Escritura, né? Ela estava tão angustiada, está bem claro lá no texto, que ela não emitia voz, ela balbuciava, movia
os lábios. Aí é uma questão de religiosidade. Por quê? Porque era normal quem orava no tabernáculo ou Pastor Luiz, sim. mas ali, de acordo com o texto, Hum. eu entendo que mais é a cegueira espiritual do sacerdote, porque ele... Sim, exatamente o que eu ia dizer agora. Porque a cegueira espiritual decorrente é um legalismo latente na época. Porque na cultura da época, se você não estivesse abrindo a boca, Senhor nosso Deus, nosso Pai, orando em voz alta para todo mundo ouvir, não indicava que você estava tendo uma vida espiritual equilibrada ou uma vida espiritual abundante, entende? Concordo 100%. Ali foi a cegueira espiritual baseada em quem? Um legalismo, ou seja, o sacerdote ali que deu essa censura sobre Ana, ele era um legalista, e todo legalista é um cego espiritual, né? Porque o comum seria, na visão do sacerdote, que ela estivesse orando em voz alta, gritando, ou até mesmo fazendo gestos que eram tanto comum dentro da vida de legalismo que a nação de Israel estava vivendo. E ela, na angústia que se encontrava, claro que ela não estava tendo essa capacidade. Então, ela, batendo com os lábios, o sacerdote, cegamente, espiritualmente falando, olhou e, tá bêbada, encheu a cara e está lá. Entende? E esse legalismo existe nos dias de hoje, ou vocês pensam que não? Entendeu? Tem igrejas que, se você não dá um glória a Deus berrando, tem um negócio errado. Eu fui de uma igreja hispana, alguns meses atrás, aqui no interior da Flórida, que o pastor chegou no meu ouvido: pastor, o que está vendo? Só está frio? Sim, só está frio. O povo aqui está no fogo. E o senhor está tão quieto. Mas, meu irmão, eu não estou ali entendendo. E eu fui convidado para ministrar a palavra. Eu falei, meu Deus! Eu estava com os ouvidos já machucados. O povo gritava. Um obreiro aqui do meu lado, 2, 3... Alabado seja Deus, Pai da glória. Não voltei mais nessa igreja. Ela me convidou, me voltaram a convidar, mas eu fui muito sincero: pastor, por amor aos meus tímpanos, eu não posso mais voltar a essa igreja. Como é que é? Não posso, meu irmão. É muito grito. Eu sou maior de 60 anos, meus ouvidos já não têm mais proteção para ver tanto ruído, tanto grito, porque as pessoas imaginam que a espiritualidade está no grito. Não está no grito, irmãos. A espiritualidade está no fruto do Espírito. É esse ponto que eu quero chegar. Ser cheio do Espírito é estar cheio do fruto do Espírito Santo. Vamos em Gálatas 5, 22, 23. Aí o negócio estreita. Aí o negócio aperta para cada um de nós. Oh, meu Deus! Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, biblicamente, o que é que uma pessoa cheia do Espírito Santo é exposta? Quando ela tem o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito é o caráter de Jesus. É o que revela o que é a nossa maturidade. Nem sempre teremos essas implicações do fruto do Espírito funcionando a todo vapor, mas temos que ter o quê? A humildade de dizer: Senhor, estou muito baixo no amor. Senhor, meu nível de alegria está a desejar. Paz, falta ela ser melhor desenvolvida. Senhor, me ajuda a ter benignidade. Temos que ter reconhecimento que nem sempre vamos ter esses 8, 9 funcionando a pleno vapor. Vamos ter carências, vamos ter defasagens, mas temos que ser suficientemente humildes para reconhecer a nossa necessidade, não é, de estarmos cheios do Espírito Santo. Não é estar cheio de dons ou constantemente falando em línguas, porque esses são dons, e dons não refletem o enchimento do Espírito Santo. Dons são apenas capacitações sobrenaturais, que não tem nada a ver com ser cheio do Espírito Santo. Todos estão entendendo? Todos estão entendendo? Ser cheio do Espírito é ser cheio do caráter de Jesus Cristo. Esse caráter, ele é manifesto pelo fruto do Espírito. Pastor, Sim. mas as igrejas também não possuem temperamentos? Seja um pouquinho mais específica.
Tipo assim, existem igrejas que são mais barulhentas mesmo, outras são mais calmas, são mais tranquilas, igrejas tradicionais. Aí vai da Que não- formação da igreja, né? Vai muito da formação da igreja, do líder que a fundou, do líder que a doutrinou, do líder que a ensinou. Queiramos ou não, as igrejas locais, elas são reflexo dos seus líderes, seja dos seus fundadores, sejam dos seus obreiros. Igrejas perfeitas jamais existirão. O problema hoje é igrejas equilibradas. Está difícil encontrarmos igrejas que estão temperando, né, os dois fiéis da balança, graça e conhecimento. Quando dá excesso de graça, a tendência é cair para para o fanatismo. Quando há excesso de conhecimento, a tendência é cair na letra, no legalismo. Então, a maior dificuldade hoje das igrejas é fazer isso aqui, ó, o equilíbrio dos dois fiéis da balança. Então, a igreja ela é resultado, ela é reflexo da liderança. Não tem jeito. Pastora Darlete. Mas eles falam, eu aprendi que essas igrejas barulhentas são pentecostais. Que diferença tem? É Ok, pentecostais? vamos Porque tem as entender. tradicionais que é muito quietinhas e os pentecostais. Vamos entender esse termo, pentecostais. E ele é mal interpretado demais nos dias de hoje. E para piorar, hoje nós temos igrejas pentecostais, anote aí, e neopentecostais. Aí piora o assunto. Vamos ver qual é a diferença. Vamos lá. Igrejas tradicionais, pentecostais e neopentecostais. Vamos lá. Igrejas tradicionais, só para vocês entenderem a nível da história. Isso seria a matéria, a história da igreja, mas não custa nada adiantar a palhinha para vocês entenderem. As igrejas tradicionais são aquelas chamadas igrejas históricas, começando pela igreja batista, a igreja presbiteriana, a igreja metodista e a igreja luterana. Por que igrejas históricas? Porque são as igrejas que se destacaram depois da Reforma Protestante de 1517, não é? Patrocinada por Martim Lutero. Então, vou repetir. Igrejas tradicionais: batista, presbiteriana, metodista e luterana. Eu poderia mencionar mais 3 delas, mas essas são as 4 principais. Dessas 4, começou a haver o quê? Uma série de derivações. Vamos lá. O que é denominado igreja? Quem são denominados igrejas pentecostais? Quem vem a ser, né, as igrejas pentecostais? São as igrejas que creem na manifestação dos dons espirituais na atualidade. As igrejas tradicionais, as que eu mencionei agora, embora exista a Igreja Batista renovada, Presbiteriana renovada, Metodista renovada, até Luterana renovada, mas quando não vem outra palavra, o termo renovado, eles são tradicionais, elas são tradicionais. E as igrejas tradicionais, se você quiser anotar, é interessante, eles aprenderam uma doutrina que não é bíblica, porque se baseia em textos isolados, chamado de cessacionismo, vem de cessar, terminar. O que quer dizer cessacionismo? Estas igrejas só acreditam que os dons espirituais foram distribuídos e estiveram ativos nos primeiros 200 anos da igreja primitiva. Então, terminaram os 200 primeiros anos da igreja primitiva, acabou. Os dons espirituais já não estão trabalhando. Então, eles não creem, essas igrejas tradicionais que são cessacionistas, que os dons espirituais, né, o dom de língua, dom de profecia, sinais, prodígios e maravilhas, estão sendo ativos e acontecendo nos dias de hoje. Ok. Aí vem as igrejas pentecostais. As igrejas pentecostais, elas abraçaram a visão continuista. O que é continuista? É admitir que o Espírito Santo, como o próprio Jesus é,
ok? Como está lá em Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Quem de vocês crê que Jesus Cristo é o mesmo? Ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Se Jesus não mudou, então o Pai não mudou, ok? E o Espírito Santo também não mudou. Olha que contradição, né? Que os sensacionistas fazem. Se eles conseguem limitar o poder do Espírito Santo aos 200 ou 250 primeiros anos da igreja primitiva, então eles estão limitando o poder do Pai e o poder de Jesus. Ou então Jesus não tem mais poder nos dias de... É uma coisa estranha, né? Mas é tudo baseado em textos isolados. Mas hoje sabemos, sobretudo pela ação de Deus na face da terra, na minha, na sua, na nossa vida. Meu Deus, então, nenhum de nós caímos de paraquedas. Nós tivemos um dia uma experiência com Jesus Cristo. E essa experiência foi através de quem? Do Espírito Santo. Então, quem são as igrejas pentecostais? As que creem no derramamento do Espírito Santo. São as que creem, não é? Que os dons espirituais estão hoje funcionando. São as que creem, né, nos sinais, prodígios e maravilhas. E aí vem o terceiro grupo, as neopentecostais. As neopentecostais, elas se abrem em duas ramas, ou duas vertentes. Igrejas neopentecostais gospel. E igrejas neopentecostais clássicas. As gospel foram aquelas que se inclinaram para a teologia da prosperidade. Tudo é dinheiro, se a bênção de Deus, se você é próspero, a bênção de Deus está em você. Começa por aí, já é uma heresia, que a Bíblia nos mostra que muitos dos heróis da fé nasceram e morreram pobres. Paulo, o apóstolo, um exemplo, né? Toda a sua vida riquíssimo, fariseu, fazedor de tendas. Quando ele conhece Jesus, ele fica pobre, 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 de marré, marré, marré. Para quem nunca analisou isso, analisa, né? Pensa no homem rico, rico. Era Saulo de Tarso, fariseu, fazedor de tendas. Conheceu Jesus? Passou a ser o quê? Um completo dependente. Não é que isso seja uma regra. Não, isso não é uma regra. Porém, a teologia da prosperidade, ela fracassa em vários aspectos bíblicos, tá? E tem as igrejas neopentecostais clássicas, que elas são ramificações de outras igrejas pentecostais, como igrejas pentecostais tradicionais, como, por exemplo, Assembleia de Deus, Casa da Bênção, Deus e Amor, Congregação Cristã do Brasil. Só hoje existem 1.387 igrejas neopentecostais catalogadas no Brasil. Anote aí, é loucura. 1.387, é um número gigante. Mas por qual razão? Não vou entrar nos detalhes. Irmã Fernanda levantou ali a mão, eu não sei se ela levantou. Não, eu vi ela levantando ali, pensei que ela está fazendo uma pergunta. É uma coisa absurda. Não sei se eu consegui responder à altura da pergunta da pastora Darlete, entendeu? Então, são 3 tipos de igrejas: tradicionais, pentecostais e neopentecostais. Nossa escola teológica, quando algum aluno novo pergunta, né, qual a inclinação da sua escola teológica? Nós somos interdenominacionais. Falamos, nos esforçamos em falar a linguagem de todas as denominações, mas a nossa inclinação doutrinária é pentecostal. Não podemos negar, gente. Entende? Tanto que nós temos, em 2 turmas, temos um aluno batista roxo e temos um aluno presbiteriano roxo. Mas eu expliquei para ele, não tem problema, pastor. Um desses 2 aí já está pertinho de ser batizado com o Espírito Santo. Estou quieto. Não estou falando nada, não forço a barra. Quando termina o culto, chora igual a criança. Está ficando bonito, está ficando bom. Numa dessa, na própria aula, ele é batizado porque Deus faz como ele quer, não é verdade? Se tem fome, se tem sede da palavra, é tradicional, nós vamos bloquear de estudar conosco de forma nenhuma. Só deixo bem antecipado, bem avisado. Temos uma inclinação doutrinária pentecostal. Está ofendido? Acha que pode? Posso. Ok, então tá lá. Então vamos esperar uma dessa aí, Jesus queima o coraçãozinho do irmãozinho e pronto, já se torna pentecostal, aí vai ter que sair da igreja tradicional dele, já está com um probleminha, né? Um probleminha santo, né? E bom.
por sinal. Vamos lá. Letra D. Paciência e mansidão. Ih, pastor, eu não tenho paciência nem com a minha esposa. Eu vou ter que ter paciência com certas pessoas que não valem a pena. Não, 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 não. O obreiro precisa batalhar para ter paciência e mansidão. Aliás, se você for lá, Gálatas 5, 22 e 23, vai descobrir que não é uma virtude humana, é o fruto, é um dos frutos, não é? Do Espírito Santo. Temos que correr atrás, lutar para que este fruto seja cultivado em nós. Humildade. As pessoas confundem humildade com simploriedade. Ó, o que as pessoas dizem que é uma pessoa humilde? Não, isso não é uma pessoa humilde. Muitas pessoas pensam que humildade também é roupas, usar roupa barata, sapato barato. É humilde, fulano é humilde, que é pobre. Não é assim. Eu conheço pessoas milionárias, gente que tem mais dinheiro que eu e você juntos. Eu conheço aí em Massachusetts um indivíduo que é dono de um patrimônio de 3 bilhões de dólares. Você olha para ele, camiseta, calça rasgada, jeans, e anda com a sandália de cor rasgada. Quando eu conheci essa pessoa, ela nunca disse que ela é milionária. Eu fui descobrir por terceiro. Meu Deus, eu estou diante de um cara que é o terceiro cara mais rico de Massachusetts. Uau! Eu fiquei impressionado. Isso é uma pessoa humilde, ou seja, rica de arrebentar, mas não faz questão de andar com roupas ostentosas, e nem tampouco mulambado como um mendigo. Estava assim, bem esportivo, né? Um senhor mas do de jeito 60... que ele está andando mulambento, igual mendigo, não precisa disso. A questão de mulambento não, mas eu me refiro assim, roupas humildes, roupas normais, né? Por exemplo, eu gosto pastor, de... mas tem gente que é rico, anda bem arrumado e é humilde, o coração dele se vê que é humildade. A humildade está no coração. Isto, o procedimento. Não é na roupa e nem no dinheiro. Isso, o dinheiro não sobe a cabeça da pessoa. O dinheiro subiu lá na cabeça dele. Tem gente que é podre de rico, mas você conversa com ela, é uma pessoa amável. Ela é uma pessoa humilde. Pessoa doce, uma pessoa solidária, que sente até a dor da pessoa que está em necessidade. Tá? A palavra humildade, à luz da Bíblia, quer dizer dependente e cheia do temor de Deus. Anote aí, a palavra humildade, no conceito bíblico, é dependente e cheia do temor de Deus. E não tem nada a ver com questão social ou financeira ou a forma da roupa que possamos vestir. Essa humildade está ligada ao comportamento, entende? Gente pobre com o nariz lá em cima empinado, não tem uma gota de humildade, né? Pessoa que não tem nem o trocado, eu falo sem querer, claro, ser grosseiro, não tem nem o trocado para pagar a passagem de ônibus, mas está ali, ó, com o nariz bem empinado, pensando que é melhor do que os outros. Não, nós somos melhores do que ninguém, né? Nós fomos chamados para servir com dependência de Deus e com temor diante dele. Partindo do princípio que se trata de um obreiro, temos que dar esse exemplo. Espírito perdoador. Perdoar não é fácil. Pensem comigo. Nunca foi e nunca será. É um processo. Na verdade, a palavra perdão, ela está ligada com a palavra ferida, que na Bíblia usa mais a palavra ofensa. E a palavra ofensa no grego, ela é muito parecida com a palavra ferida no grego. Em outras palavras, quando nós ofendemos alguém ou somos ofendidos, é como uma ferida que se abre. Algumas das vezes nós ferimos conscientemente, pelo nosso temperamento, às vezes bateu aqui na cabeça e sai pela boca e agora não temos o controle, às vezes somos imprudentes, podemos ofender alguém com um comportamento, não precisa nem falar, um comportamento inadequado, antiético. Tem várias formas, né, de ofendermos e sermos ofendidos. Entretanto, seja quem nos ofende ou nós que ofendemos, invariavelmente geramos o quê? Uma ferida.
E entenda isso aqui, ferida não é uma coisa que você, espera com que ela seja curada ou fechada do dia para a noite. Tem feridas que tomam um tempo, um processo. Não sei se vocês conheceram pessoas diabéticas. As pessoas diabéticas têm esse problema. Quando elas sofrem uma machucadura, um ferimento, a ferida custa demais fechar. Quem sabe disso? Que os diabéticos têm uma enorme dificuldade de cicatrização nas feridas, uma enorme dificuldade. Né? Eles têm muita dificuldade em fazer cirurgia em quem tem diabetes, por causa da cicatrização. É muito complicado. Né? Estou dando esse exemplo porque nós aqui em casa vivemos essa experiência. Né? Creio que vocês se lembram alguma coisa que eu até compartilhei com vocês quando minha esposa sofreu um acidente. Ela ficou durante 3 a 4 meses com uma ferida enorme na perna e alguns médicos ficaram confusos, imaginando que ela estivesse diabética, mas não, que o impacto da fratura foi tão feio, né, que machucou, magoou, né, os tecidos da musculatura da perna direita e gerou uma ferida que custou demais fechar, né? Levou em torno de 5 meses, e está hoje com uma cicatriz enorme, né? Minha esposa hoje tem uma cicatriz bem feia, né? Mais ou menos deste tamanho, né? Na base do pé até quase na batata da perna, né? Uma cor violácea, feíssima, feíssima. Onde eu estou querendo chegar com isso? Uma vez que é uma ferida, temos que pedir a graça de Deus, que nos dê discernimento, sabedoria e, sobretudo, a unção do Espírito para termos, por exemplo, se nós temos que liberar perdão e se temos dificuldade é porque a ferida ainda está aberta. Essa é a verdade, temos que admitir isso. Se temos dificuldade de liberar perdão porque a ferida está aberta, aí temos que pedir, fazer a seguinte oração: Senhor, me dá a visão dos céus, como é que essa ferida vai ser fechada em mim, para que eu libere o perdão. E a mesma coisa acontece com aquela outra pessoa que está do outro lado, ferida, que é mais complicado, acredite se quiser, né? Se eu ofendi alguém e orar por aquela pessoa ferida para receber o perdão, é um pouquinho mais complicado, mas seja do meu lado ou do outro lado, o espírito perdoador, a gente tem que correr atrás. E é uma das coisas mais difíceis, não vou mentir para vocês, não. Vocês que talvez já viveram situações de serem perdoados ou de liberar perdão, é difícil demais. E é uma situação tão delicada que, se a gente não vigiar e clamar, o diabo toma parte e cria o quê? Uma debilidade, uma fraqueza, um enfraquecimento espiritual em cada um de nós. Quantos estão entendendo, gente? Quantos estão entendendo? É muito sério. Então, que Deus nos ajude. Se alguns de vocês estão vivendo essa experiência, infelizmente, eventualmente podemos estar vivendo essa experiência, vamos batalhar pesado. Se você tem que liberar perdão por alguém, primeiramente olhe por você. Peça: Senhor, tenha misericórdia de mim. Ajuda a fechar essa ferida, porque, do contrário, vai ter o que no meio? Um impedimento até mesmo das bênçãos de Deus a chegarem até nós. Conhecimento das coisas espirituais. O texto, se você for lá, né, e o tempo não nos permite, porque estamos chegando em 15 para as 10, temos que corrigir os exercícios, fala de discernimento. O povo hoje está buscando todo tipo de dons espirituais, e se esquecendo do dom mais importante. Embora a Bíblia não fala, né? Paulo se motiva que se busque o dom de profecia, não é que seja o mais importante, é uma motivação que o apóstolo dá, se você ler nas cartas de Paulo: Oxalá que todos vós profetizassem. Mas a gente lê nas entrelinhas, o mais importante que a igreja hoje se esquece é pedir o quê? Discernimento de espíritos. Porque com o dom de discernimento de espíritos nós detectamos as falcatruas que os satanistas estão fazendo aí nas igrejas, né? Pastores ministrando e fazendo até descer fogo do céu, trazendo milagres. É uma coisa séria. Se a igreja não tiver o discernimento de espírito, ela pode ser facilmente enganada, né? Nem tudo que faz milagres procede
da parte de Deus, porque as coisas de Deus não trazem o quê? Confusão, trazem paz. Mas, acredite, eu já participei de igrejas e de ministérios onde via os satanistas dentro da igreja, mas eu não podia falar nada, porque o pastor dizia, não, isso aí é homem de Deus. Mas, peraí, pastor, tem um negócio errado. Não, fica quieto. Fui até ameaçado até de ser excluído da igreja. Então, eu tinha que só fazer o quê? Ficar quieto, orar e dizer, Senhor, tem misericórdia. Quando acontecer, aconteceu. E acontecia. Meses depois, né, o fulano conseguia dividir a igreja em 2, 3 partes, conseguia criar tumulto. As coisas de Deus não criam tumulto, não criam divisões. Pode haver os milagres que seja, mas as coisas de Deus são para o quê? Unirem, para trazer o quê? Coesão. Então, precisamos desesperadamente de discernimento espiritual. Sabedoria, está lá na letra I, principalmente espiritual. Não sei se eu já mencionei isso aqui, mas vale a pena. O livro de Provérbios é o maior conteúdo de sabedoria espiritual e divina. O livro de Provérbios é o maior conteúdo, é a maior fonte de sabedoria espiritual e divina. Ao contrário, Eclesiastes é a maior fonte de sabedoria humana e terrenal. Oh! E curioso, ambos os livros foram escritos pelo mesmo autor. 85% do livro de Provérbios foi escrito por Salomão, 15% entre o rei Agur e Lemuel. Agur e Lemuel, olha que interessante. Já o livro de Eclesiastes todinho escrito por Salomão. Mas que situação curiosa, né? Porque nós vemos as duas fases da vida de Salomão. Um Salomão espiritual, um Salomão cheio da graça de Deus, um Salomão com aquela sabedoria que originalmente lhe fora investida. Mas no livro de Eclesiastes nós vemos um Salomão desviado, carnal, um Salomão inclinado a 700 mulheres e 300 concubinas e adorando os deuses das suas mulheres. Bem estranho, não é? Mas é o que Deus permitiu para que nós aprendêssemos a grande lição, não é? O homem mais sábio do universo, da Terra, se tornou, à sua vez, o mais idiota, o mais burro, com todo respeito, porque tanta sabedoria de que serviu? De que serviu? Porque no finalzinho da sua vida, não confiando o suficiente na proteção de Deus, ele pensou, não, eu vou fazer aliança com toda essa mulherada e vou proteger o meu reino, vou proteger as fronteiras do meu reino. Ou seja, Salomão menosprezou a capacidade de proteção do próprio Deus. Essa é a letra I. Virando a página, J. Inteligência espiritual. O que é inteligência espiritual? Enxergar. Ela é a extensão do discernimento de espírito. Tá? Precisamos de ter essa inteligência espiritual para saber agir na hora certa e no momento certo, né? Não gosto e nunca vou tocar assuntos na aula que não sejam apropriados para a nossa edificação, e não quero aqui ser polêmico. Hoje estamos, infelizmente, vivendo no Brasil, pelo resultado das eleições, uma situação muito estranha, que eu, pela primeira vez na minha vida, vejo, né? Os cristãos se degladiando com ideologias políticas. Já me chamaram, o senhor não é patriota, pastor? Peraí, calma, devagar. Não é que eu esteja tantos anos fora do Brasil porque eu não seja patriota, mas nunca vi o senhor falar abertamente de política nas redes sociais. Não, eu não falo, sob hipótese nenhuma. Oro para que Deus ilumine as autoridades constituídas. Está ali, em Romanos capítulo 13. Oro para que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Oro para que Deus dê sabedoria aos líderes evangélicos a saberem se conduzir nesta hora tão estranha, tão caótica, tão complicada. E estamos vendo aí todo mundo batendo boca e até dividindo igrejas, dividindo amizades, irmãos. Deus não está nessa loucura. Deus não está em divisões. É um direito de um pensar de um lado e outro, mas em se tratando do reino, é outro assunto, gente. Parece que o foco não é mais o reino, o foco não é a salvação de almas, o foco não é a pregação do evangelho, o foco tem que continuar
sendo a pregação do evangelho. O foco é ainda a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem, somos patriotas, somos brasileiros, somos amantes da nossa nação, temos que orar pela nossa nação mais do que nunca, mas não é justo, não é correto, à luz da palavra de Deus, estarmos dividindo opiniões e criando inimizades entre servos de Deus. Meu Deus, o que é isso? Deus não está nisso, gente. Deus não está nisso. Deus não é Deus de confusão. Então está faltando o quê? Um pouquinho de inteligência espiritual nesses homens de Deus, né, que estão usando as redes sociais para discutir política, ao invés de discutir o que é o mais importante, o poder do evangelho, que transforma tudo. Já me disseram essa semana, não, pastor, o senhor está muito espiritual, só tem que entrar, mostrar a sua opinião. Não, paramos por aqui. Se o senhor irmão está me julgando menos espiritual ou mais espiritual, vamos parar por aqui, porque a Bíblia me ensina que temos que orar por todas as autoridades constituídas, para bem ou para mal. Deus não errou. A gente pensa que Deus errou, que Deus deu a bola fora. Não. Se as coisas estão acontecendo hoje, está debaixo de uma vontade permissiva ou soberana, mas Deus nunca perdeu o controle. E aí vem a questão da maturidade, que é a letra K, que eu vou desenvolver na próxima aula. Maturidade. Como está difícil encontrarmos obreiros maduros. Existem alguns sintomas que caracterizam a imaturidade no obreiro. É o que estamos vendo hoje, né? Não somente com essa situação política, mas estamos vendo em diversas áreas da Igreja de Cristo espalhada na face da terra. Obreiros que a gente olha, pô, o camarada tem 70 anos de idade, 45 de ministério, o camarada é maduro. Tempo de casa não é garantia de maturidade. A maturidade ela é vista nas atitudes menores, pequenininhas, mínimas, não é? Amor, carinho, equilíbrio. Na próxima aula nós vamos falar sobre isso, nós vamos enfatizar, né, sobre a questão da insegurança, das emoções, da dependência, do egoísmo, da vingança. Vamos falar sobre obreiros que são Maria vai com as outras, soprou para o oeste e vai para o oeste. O vento soprou para leste, ele vai para leste. Tá? Vamos falar de obreiros dominados pela inveja, pelo ciúme, obreiros que enchem o peito, né? Sobe na cabeça quando Deus está abençoando a eles. Obreiros que amam o favoritismo, obreiros que não gostam de orar, que não procuram tempo para ler e estudar a palavra de Deus. Fiz uma postagem esses dias do Facebook, um pastor me criticou assim, off, não ali. Ele não quis se expor, né? Porque alguns não são muito bobos, não, são espertos. Aí me mandou uma mensagem off, pastor, o que você quer dizer com essa postagem? Ué, exatamente está escrito. Que um obreiro que não se esforça para ler e estudar a palavra de Deus, ele está desqualificando a grandeza do Deus que ele tem servido. O senhor se ofendeu? Ele, não, eu acho que sim, porque então o senhor não deve gostar nem de ler, nem de estudar a palavra de Deus. Se o senhor não gosta de ler e nem de estudar, o senhor está o quê? Desqualificando a grandeza do Deus que lhe chamou. Mas ele ficou bem bravo comigo e me deletou. Qual o problema? Eu não mandei uma mensagem direta, eu fui direto à luz da Bíblia. Se um obreiro não gosta de ler e não gosta de estudar a palavra de Deus, então qual a razão dele ser obreiro? Está enfeitando, sendo adorno, está ocupando uma posição de status? Bom, vamos falar sobre isso, que é uma questão, não é, de maturidade. E a vida espiritual da obra do Senhor. Claro que a gente não vai conseguir, infelizmente, terminar a apostila, né, devido ao o conteúdo ainda ser muito extenso, mas a gente vai terminar na próxima aula, até onde a gente puder. 9h30, 9h40, paramos e passamos a nossa provinha. E a provinha é baseada nos exercícios. Vamos, então, terminar. Se eu não terminei os exercícios, vamos terminar os exercícios. Eu vou dar para vocês qual vai ser a parte dos exercícios que vocês vão estudar. Vocês vão dar um sorriso, a orelha vai dar 3 voltas. Vamos lá. Vamos terminar de corrigir. Você se lembra qual a parte que ainda falta para corrigir? Eu sei aonde eu parei. Vamos lá. Quem está ligado aí comigo? Qual é a parte que ainda falta para corrigir? Do bloco 2. em diante. Não, já foi corrigido. Hein? Não.
Bloco 1. Ficou faltando um pouco do bloco 1. Um pouco do bloco 1. Qual a parte? Vamos lá. Alguém tá... segunda parte. Adultério, fornicação, sexualismo. Daí... Isso, perfeito. Vamos lá, rapidinho então. Número 2, bloco 1. Assinale com o único X para afirmar a única alternativa correta. Número 1, adultério, fornicação, homossexualismo e outros. Letra? B. B. Eu coloquei B, pastor. Pecados graves aos olhos de Deus por serem transgressões da lei do amor. Está lá na apostila. Só se você entrar lá na apostila, você vai ver. A número 1, letra A. Número 1. Pecados graves aos olhos de Deus por serem transgressões da lei do amor. Na apostila de direitinho. Nossa, não achei isso. Está lá na apostila. Só ir lá que vai encontrar a frase igualzinha como está lá. Quanto à ética no cultuar a Deus, sabemos que... Qual a letra? D. Alguém falou alguma coisa? Qual a letra? Eu coloquei a D. D de Deus, de dado, de Darlete. Acertei. Acertou, não. Tinha que acertar. A pastora Darlete, de D de Darlete, não acerta dessa, aí fica triste o negócio. Número 2, D de Darlete. 3, qual a letra? 3. Ai, não fiz, não. Do ponto de vista ético, à luz das Sagradas Escrituras, a eutanásia... Eu pus, pastor. Qual? C. C de casa. C de casa. É um tipo de homicídio. Faltou aí a palavra homicídio. Eu digitei mal. Homicídio, é um homicídio. 3, letra C. Número 4, do ponto de vista ético, à luz das Sagradas Escrituras, quanto a fazer brincadeiras, com a letra Eu coloquei letra C. E. C. É uma falta de respeito e reverência àquelas que destroem ou C. sujam propriedades ou bens. Então, número 4, de novo, letra C de casa. Número 5, quanto ao procedimento ético cristão nos casamentos, devemos, sem dúvidas, letra A. A. Acertei. Entregar os presentes antes da festa. Ih, pastor, mas eu vejo gente entregando no final. É falta de ética. É falta de ética. Por um cristão, é falta de ética. É grosseiro o negócio. Então, antes. Mas, infelizmente, nem todos são ensinados a entenderem biblicamente esta ética. Então, número 5, letra A. Número 6, a ética é também parte da filosofia que... Essa aí tem uma resposta linda. Vamos lá. Letra E. Exatamente, irmã Isabel. Parabéns, Acertei. irmã Isabel. Acertei, letra E. Nenhuma delas se encaixa. Acertei. Nenhuma delas se encaixa. Então, número 6, letra E. Letra E. Maravilha. Então, vamos fazer uma retrospectiva para quem ficou perdido na poeira. Número 1, A. 2, B. 3 e 4, C de casa. 5A, 6E. Responda. A unidade do corpo de Cristo pode ser ameaçada pelo predomínio de 3 claros e evidentes sintomas. Quais seriam esses sintomas? Vamos lá. São 3. Contenda, carnalidade, essa? Jogo de poder? Exatissimamente. Número 1, contenda. 2, carnalidade. 3, jogo de poder. Maravilha! A pastora Darlete fazendo gol. Ela está na seleção começando lá no dia 20. Ela está lá, ela é a técnica, ela está com o Tite. Vamos lá. Amém. 4, relaciona a coluna A com a coluna B. Eu dou a letra e você me dá o número. Agora, lembre-se, se você errar um número, erra tudo. É bem engraçado isso aqui, né? Se você errar um número, cria um efeito dominó e erra tudo. Letra A, qual é o número? Letra A, qual é o número? Eu coloquei número 6. 6, perfeito. Aqui é para dar suor. Letra A, número 6. Vamos lá, devagar que a gente chega junto. Letra B, qual é o número? 3. 3. Ó, vocês estão afiados. Ninguém quer errar. Porque se errar, quebra a sequência. Então, A6, B3, letra C, número? 5. Maravilha. Letra D, número? 2. Maravilha. Estamos indo bem. Ninguém aqui está derrapando.
Letra E, qual é o número? 4. 4. Glória a Jesus. Vocês estão firmes. Letra F, qual é o número? 1. 1. Letra G, qual é o número? 13. 13. H, qual é o número? 8. 10. 10. Ah, 10. 10. Se Ai, você meu meter 8, Deus. vai errar tudo lá na frente. Eita! H10. Letra I, qual o número? 12. 12. Letra J, qual é o número? 8. 8. Letra K, qual é o número? 11. 11. Letra L, qual o número? 9. 9. Agora é covardia. Se você errar essa, tá mal. Eu te tiro 30 pontos. Quem errar, eu tiro. Letra M, qual o número? 7. Glória a Deus, eu não tirei ponto de ninguém. Teve um aluno que conseguiu errar a letra M, depois fez tudo, né? Ele duplicou os números. Eu tirei 30 pontos dele, chorou aqui, igual um bezerro desmamado. Não teve jeito, gente. Tirei, não prestou atenção. Repetindo, para quem ficou perdido: A6, B3, C5, D2, E4, F1, G13, H10, I12, J8, K11, L9, M7. Conferido? Passando para o bloco 2. Passando para o bloco 2. Número 1, certo ou errado? Errado. Errado. Erradíssimo. É a questão da quantidade de vezes. Está lá na apostila. Número 2, certo ou errado? Certo. Número 3, certo ou errado? Errado. Errado. Ó, tá ligado, o povo tá esperto. Número 4, certo ou errado? Errado. Errado. Número 5, certo ou errado? Errado. Errado. Número 6, certo ou errado? Certo. Certíssimo. Certo. Número 7, certo ou errado? Errado. Errado. Número 8, certo ou errado? Errado. Errado. Número 9, certo ou errado? Certo. Certo. E número 10, certo ou errado? Errado. Errado. Para quem ficou perdido, repetindo: 1, errado. 2, certo. 3, 4 e 5, erradas. 6, certo. 7 e 8, erradas. 9, certo. 10, errado. Conferido? Vamos lá, para o penúltimo. Assinale com o único X para afirmar a única alternativa correta. Número 1, qual é a letra? A. A. Número 1, A. Número 2, qual a letra? B. B de bola. B de bola. Número 3, qual a letra? D. Número 3, D de dado. Número 4, qual a letra? D. C de casa. Número 5, qual a letra? A. A. 6, qual a letra? A. A de novo. A responda, aí você é uma resposta muito pessoal. Ó. Fale resumidamente em 2, 3 pontos sobre os deveres fundamentais do obreiro. Quando você vai na página 34 a 36, você vai encontrar lá os deveres. Aí vocês têm que selecionar 2 ou 3. Estando lá escrito, não há problema. Por isso que eu vou deixar vocês bem à vontade, porque tem vários pontos, não é verdade? E aí você pode selecionar 2 ou 3. Para fechar aqui agora, relacione a coluna A com a coluna B. Letra A, qual o número? 5. 5. Letra B, qual é o número? 10. 10. Letra C, qual é o número? 3. C3. Letra D, qual é o número? 8. Letra E, qual o número? 1. Maravilha. Olha, o coral tá bonito. Gente, o coral tá bonito. Letra F, qual o número?
7. Letra G, qual o número? 11. 11. Meu Deus, que coral vai cantar no céu esse coral? Estou acertando tudo. Jesus da glória. H, qual é o número? 6. Letra I. 12. Letra I, 12. Letra J. 13. Letra K. 2. Letra L. 9. Letra M. 4. Papai do céu. Olha, vocês estão tão bom no negócio que eu vou fazer aqui uma proposta do céu. Vamos repetir aqui só, antes de eu fazer a proposta do céu e terminar a aula. A5, B10, C3, P8, E1, F7, G11, H6, I12, J13, K2, L9, M4. Confere? Confere. Agora vocês vão anotar o seguinte. São 2 blocos de exercícios, correto? Vocês só vão estudar, preste bastante atenção, por favor. Vocês só vão estudar para a prova a número 2 do bloco 2. Número 2 do bloco 2, assinale com único X para afirmar a única alternativa correta. Então, o número 2 do bloco 2 tem 6 questões, preste atenção. E vocês vão estudar também o número 4, relacionar a coluna A com a coluna B. Então, vocês vão estudar 2 itens. Me acompanhem, por favor. Só vocês vão colocar o foco, a atenção, unicamente no bloco 2, em somente 2 itens. No item 2, tá? Então, verá lá em Romanos, assinale com único X para afirmar a única alternativa correta. Esse item 2 tem 6 questões. Confere? 6 questões. Confere sim ou não? Sim. Alguém está comigo ou alguém está perdido? Repito. Sim. Bloco 2, item 2, tem 6 questões. A primeira questão, a preparação mais fundamental de todas na vida de um obreiro. Essa é a primeira, correto? Correto. A número 6 é quanto às suas provações, José do Egito teve os seguintes elementos a serem considerados. Aí vocês vão estudar, então, estas 6 questões deste item 2 do bloco 2. E o item 4. Relacione a coluna A com a coluna B. Sim. Prestem atenção. Ué, não sei onde vocês estão, não. Eu não estou achando aqui, não, ué. Mas está Nem lá eu. no bloco 2, né, pastora? Tá aqui. Bloco Peraí. 2. É a última página. É a última página. É o bloco 2, mas é a parte 6 e 8. Na verdade, 2. Mas aqui na apostila está 6 e 8. 6. Sim, mas vamos dar 1 a 6 só. Dá 1 a 6. Dá 1 a 6. Está aqui, ó. Bloco 2, bloco 2. De 1 a 6. Dá 1 a 6, exatamente. Dá 1 a 6. Na minha aqui está, ó, Nos números romanos, né? 6. O número romano é 6, exatamente. A minha também. Não tá a parte 2, está a parte 6. Qual a questão? Deixa eu ver aqui. Ok. Mas o mais importante é que vocês vão levar em consideração as questões. Sim. Foi um erro de grafia. Algumas apostilas foram né? impressas com esse problema. Se vocês localizarem, né, os exercícios, a preparação mais fundamental de todas na vida de um obreiro. Está vendo aí? Então, começa daí e aí vai. Sintomas que indicam dos vários exemplos, de todas as qualidades naturais, exemplo de um obreiro. Quanto às provações, essas vocês vão estudar. Mas a última parte, coluna A com a coluna B. Estão vendo aí a coluna A com a coluna B? Que Sim. fala que está numerado de 1 a 13. Ovelha perdida, ovelha desgarrada, ovelha quebrada. Estão localizando aí? Tudo direitinho? Aqui. Na minha está na 8. Isso, foi um problema de numeração, porque a minha apostila do professor é de vocês, é do aluno, e no que eu fui configurar, houve um problema de configuração na apostila do aluno. Aonde eu quero chegar, então? Vocês vão estudar só essas 2 partes. Dessas 2 partes, preste atenção, eu vou escolher só uma.
Ela não vai ter a mistura da parte colocar o X e da parte que coloque a coluna A com a coluna B. Ou vai ser uma, ou vai ser outra. E preste atenção. Se eu escolher uma ou outra, vai aparecer tudo fora de ordem. Não vai estar exatamente na ordem. Entenderam? Se eu escolher assinale com X, a número 1 automaticamente não vai ser a preparação mais fundamental de todas na vida de um obreiro. Ela pode estar como a número 6, como a número 3, como a número 2. Vai estar fora de ordem. Estão entendendo? Sim. Se eu escolher coluna A com a coluna B, a mesma coisa. Vou colocar fora de ordem. Ok. Porque alguém pode memorizar na ordem, mas eu quero que vocês não memorizem a ordem, mas o conteúdo. Ok. Entendeu? Então, ninguém reclame. Se eu escolher, por exemplo, essa aqui, coluna A com a coluna B, quando você, meu Deus, está tudo fora de ordem. Está fora de ordem, mas está com o mesmo conteúdo. Exatamente. Porque eu sei que o aluno é esperto, né? O aluno é esperto, ele vai estudar exatamente só ali, direitinho naquela ordem, né? Porque o cérebro fica acostumado a seguir a ordem e não a reter o conteúdo. Eu desejo que vocês lutem para reter o conteúdo. Aí pode aparecer... Ele não vai ler a pergunta e resposta, ele vai falar assim, pergunta 1, resposta A, pergunta 2... Irmão Zandro entendeu. Isso é uma técnica que usamos muito em pedagogia. Forçar o aluno a se focar no conteúdo e não na ordem das perguntas. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Isso, que maravilha. Aí ninguém vai reclamar. Se aparecer tanto uma como outra, o conteúdo é o mesmo, só vou trocar a ordem, nada mais. Não vai estar, já adianto, não vai estar na exata ordem como está na apostila. Perfeito? Alguma dúvida, alguma pergunta? Entendíssimo. Perfeito, perfeito. Façam o possível para não faltarem esta prova, porque eu já estou tendo muitas dificuldades, né? Quem agora faltar a prova é automático, vai ter que fazer um trabalho. Eu não tenho como, porque o meu tempo está apertado demais, e está aparecendo uma possibilidade de nós abrirmos mais um núcleo presencial no norte de Massachusetts, né? Vem uma surpresa aí a caminho e já outro aqui dentro da Flórida, então o meu tempo já está estrangulado. Mas por isso que eu quero deixar bem claro, se algum aluno, por uma eventualidade, não puder fazer essa prova na próxima semana, já é automático, já vai partir para um trabalho, e aí eu vou dar com uma antecedência, com uma distância pelo menos de 28 a 30 dias, vai ser em cima da hora. Gente, o Papai do Céu falou alguma coisa conosco nessa noite através da sua palavra? Se ele falou, louvado seja o nome do Senhor. Fala, irmão Zandro. O senhor ficou de passar o trabalho para mim, para a irmã Fernanda, dar princípios de hermenêutica e de Vou fazer isto nos próximos 2 dias. Eu estou fechando, né, algumas situações, mas eu quero acreditar que até sábado já vão mandar via e-mail para vocês ou via WhatsApp, né? Vai ser um trabalho simples e com data de 30 dias à frente para a entrega, para não causar nenhum tipo de transtorno. A mesma coisa eu vou fazer com o irmão, porque a situação é igual do irmão Wallington. Então, eu vou fazer por os 3 ao mesmo tempo. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus, né, por esta aula, que Deus continue nos ministrando. Lembrando que na próxima aula vai ser, então, a conclusão desta aula, 9h30, 9h40, passamos para a provinha, e na próxima aula já vou estar anunciando a vocês a nova matéria. Tá? Já estamos, para alguns alunos, né, que estão chegando até na finalização do básico, outros vão continuar até fechar o básico, e quem fechar o básico, querendo depois passar para o médio, assim fique bastante à vontade, né? Lembrando que os alunos que desejarão, né, no final que terminem esse curso básico, migrar para o médio só funciona às segundas-feiras, de 8h15 às 10 da noite. Vamos agradecer a Deus, falando com ele, vamos pedir nosso irmão Mateus Jair, né? Nós não ouvimos o irmão Mateus já há bastante tempo, né? Tá trabalhando muito, graças a Deus, né? Se tem trabalho, tem a bênção de Deus, e há uma correria que às vezes a vida nos proporciona, mas aqui estamos felizes em ver o servo de Deus à 00h16, acordadinho, que mudou o horário aqui na América, né? Então, o irmão Mateus agora está com graça e muita garra, né? Para estar à 00h acordado e amanhã tem o trabalho dele. Irmão Mateus, nos agradecendo com uma palavra de oração, obrigado pela sua participação e pelo esforço de todos vocês também em estarem conosco. Irmão Mateus, com a palavra de oração.
Amém. Senhor Deus, Senhor Pai, nós queremos agradecer a Ti, Graças te damos, amor, Pai. pela Tua graça para conosco, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais um módulo que chegou ao fim, meu Pai, por mais uma vez, meu Deus, o Senhor está nos dando graça, meu Pai. Queremos te pedir, Senhor, pela vida do nosso professor, do pastor Prestes, meu Pai. O Senhor venha estar abençoando a vida dele, meu Deus, a cidade onde ele mora, meu Pai, que tem passado por um caos, meu Pai, por problemas naturais, meu Deus. O Senhor venha estar dando graça, abençoando com a tua infinita misericórdia, meu Deus. Abençoe a vida de cada irmão presente, meu Pai, a família de cada irmão presente, meu Deus. O Senhor venha estar nos dando sabedoria e abrindo o nosso entendimento, meu Deus, para que a cada dia mais, Pai, possamos entender mais sobre a Tua palavra, meu Pai. Abençoe, meu Deus, o resto da nossa semana. Nos guarde na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Antes de ir embora, nosso lema, seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. É necessário que ele cresça Necessário que ele cresça. e que eu diminua. Que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. Que eu diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça. e que eu diminua. Eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória. A honra, a glória e o poder. Boa noite, bom descanso, boa quarta, ótimo final de semana. Próxima quarta, dia 16, estamos aqui para concluir essa matéria. Em 9h30, 9h40, passamos para a nossa provinha. Fiquem tranquilos que eu estarei orientando a vocês nessa prova. Muito obrigado, boa noite. Amém. Paz do Senhor, bom descanso em o nome do Senhor Jesus.